Muito boa noite. Boa noite a todos e agradeço desde já o tempo que aguardaram. Uma vez que tivemos aqui algumas dificuldades técnicas e obrigada por terem esperado. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de O Farmacêutico e o Doente, desta vez dedicada à insuficiência cardíaca. Para isso, contamos com a presença da doutora Maria José Rebocho, em representação da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. A insuficiência cardíaca define-se essencialmente como uma síndrome causada por uma anomalia da estrutura ou da função cardíaca, conduzindo a um débito sanguíneo inadequado às necessidades do organismo. Estima-se que os números sejam bastante elevados, tanto em Portugal como no resto do mundo, impulsionados pelo envelhecimento da população e pela melhoria no diagnóstico. Os dados mais recentes estimam que em Portugal possam existir mais de 400 mil pessoas com insuficiência cardíaca. A doutora Maria José vai-nos explicar isto e outras coisas, que ela é que é especialista. Ela foi assistente graduada em cardiologia no Hospital de Santa Cruz, onde foi responsável médica pelo transplante cardíaco e pela consulta de insuficiência cardíaca, pré-transplante cardíaco, responsável também pela unidade de cuidados intensivos. Teve vários cargos na Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, teve funções como assessora e consultora no Instituto Nacional de Emergência Médica, teve ainda cargos e funções na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, na Sociedade Portuguesa de Transplantação e ainda na Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar. Está no Conselho Técnico-Científico da ADIC desde 2017 até à presente data. E é com ela que vamos passar o resto deste serão e contamos, em primeiro lugar, agradecemos desde já a sua presença e contamos agora com o seu testemunho e as suas informações. Boa noite, doutora Maria José. Está sem som. Está sem som, doutora? Consegue? Ok, Já está, estou a ouvir. já está, doutora, sim. Então tenho que repetir, obrigada pelo convite e eu acho que vamos avançar já rapidamente. Peço desculpa desta dificuldade que eu tive aqui da partilha, mas o Flávio vai passar. Pode-me passar o primeiro slide e depois vamos avançando. Ok. Como veem, isto é o logotipo da ADIC. Em 2023, por uma empresa que tinha um familiar que era nosso sócio, propuseram-nos mudar do célebre coração de cartas, como ele chamava, para este coração. Tem um olho, porque a campanha era olhe pelo seu coração, vigie os sinais de insuficiência cardíaca, e havia outro tema que é olhe pelo seu coração e pelo dos outros. Portanto, a ideia do olho é para as pessoas não serem só egoístas e olharem para as pessoas que o rodeiam. Próximo slide. Próximo. Não consegue passar com as teclas? Ok. Por que a insuficiência cardíaca se fala tanto hoje em dia? Não consegue pôr em modo de apresentação? Ok. Calcula-se que haja 64 milhões de pessoas em todo o mundo com insuficiência cardíaca. Como imaginam, o cálculo deve estar por baixo. Na Europa são mais de 15 milhões e a prevalência estimada é de 2%. O que significaria que em Portugal, quando éramos 10 milhões de pessoas, seria à volta dos 200 mil. Mas já lá vamos, isto não tem nada a ver. É muito difícil fazer comparações com prevalências estimadas de vários países, porque cada um faz o seu próprio estudo, com o início, por exemplo, os Estados Unidos é dos 0 anos até ao fim. Há outros estudos que são feitos a partir dos 15 anos, outros a partir dos 18 anos. Portanto, isto é muito difícil nós compararmos uns com os outros,
mas esta média da prevalência estimada da Europa é bastante baixa. Agora, há um facto que é igual em todo lado, é que 80% das pessoas com insuficiência cardíaca têm mais de 65 anos. Portanto, muito relacionada com o envelhecimento. É subdiagnosticada, é confundida com outras causas. Já quando eu falar nos sintomas, falo naquilo com que se confunde. Alguns países da Europa é a primeira causa de internamento nas pessoas com mais de 65 anos e já é verdade também em Portugal. Pode-me passar o próximo? Realmente... Fica com algum delay aqui a passagem. Ficamos aqui com um delay. bocadinho com... Oh, Flávio, quando eu estiver a ler o slide e começar a chegar ao fim, pode logo ir passando, porque assim vai ser muito complicado, não é? Será que é porque está em PDF? Eu achei que era mais fácil de vos enviar. Mas não conseguem ver a imagem? Ok. Isto era o estudo. Exato. Era o estudo que a Micaela se referiu. Ela não se referiu ao estudo, mas falava em 400 mil. Portanto, é um estudo que já tem muitos anos e a única razão por que eu apresento este slide é para verem aquela linha a cinzento que a partir dos 80 anos há um aumento progressivo. Pode-me passar o próximo? Porquê o delay, Flávio? Está a passar Não consigo compreender, estou a passar imediatamente. Mas não está a passar com as teclas de subir? Ok. Isto é muito verdade, continua a ser verdade, é que seja qual for os números que qualquer país tenha, está demonstrado que até 2030 vai duplicar, devido a Micaela já se referiu a isso, ao envelhecimento da população, bem como ao tratamento mais eficiente, quer das doenças cardíacas, e aqui eu costumo dizer que há uns anos ter um infarto de miocárdio era igual a ter uma mortalidade elevada, e agora já não é assim. São tratados rapidamente e, portanto, também não evoluem para a insuficiência cardíaca na altura, mas vão evoluir ao fim de uns anos. Quer o próprio tratamento da própria síndrome, pode já ir passando, que quer dizer que nos últimos anos, pode passar o slide, eu vou só continuar a falar, tem havido grandes alterações na terapêutica e nos algoritmos da terapêutica da insuficiência cardíaca e, portanto, ela vai sobreviver mais e vai agravar os números a posteriori. Pode já ir passando do outro slide, porque isto é muito rápido, é mostrar aquilo que já sabem, que a esperança média de vida da população portuguesa tem aumentado. Pode ir passando o slide. Está praticamente nos 84 nas mulheres. Os últimos números, somos 10.750.000 praticamente portugueses. Pode passar o outro slide. E, portanto, é aqui, e com base disto que as estatísticas vão ter que ser feitas. Isto são números da Pordata que agora já foi depressa demais, mas eu tenho aqui, não volto atrás, porque eu tenho aqui, não me lembro de cor, em que pessoas com mais de 65 anos são 24,3%, o que dá 2.612.000, e os jovens com menos de 15 anos são apenas 12%. Portanto, aquilo que nós dizemos é, e que era o slide que estava aí, a pirâmide está completamente invertida. Agora, o que nós sabemos dos relatórios que a OCDE está sempre a lançar e onde se inclui todos os países, e estes dados são deste último, é que realmente temos uma esperança média de vida saudável, mas a partir dos 65 anos, em Portugal, nós estamos muito bem classificados com a esperança média de vida, mas depois, quando vamos analisar os anos de vida saudável acima dos 65 anos, estamos muito mal, pior do que a média da União Europeia, e é o que este slide está a mostrar. E que nas mulheres havia apenas dos 22 anos, 1 que as pessoas tinham que viver, era o slide anterior. Eu peço desculpa, mas eu vou dizê-lo. Era que as pessoas com 65 anos, as mulheres, têm uma probabilidade de viver, ok, obrigado,
mais 22 anos, mas dos quais só 7 anos é que são sem limitações de vida, com anos de vida saudável. E, portanto, aí os homens estão um bocadinho acima da média da União Europeia, mas nas mulheres estamos piores. Pode passar o próximo. Aquilo que se calcula é que há uma grande limitação nas atividades diárias nas pessoas com 65 anos, e eu só vou apontar aqui para as mulheres. 43% das mulheres acima dos 65 anos em Portugal têm limitações para as atividades diárias, e é por isso que no cômputo geral, pode passar o próximo, nós falamos que a qualidade de vida saudável acima dos 65 é muito má. Uma das causas é porque há muitas doenças crónicas, aquilo que nós chamamos, tem muitas comorbilidades. Por exemplo, uma pessoa com insuficiência cardíaca tem uma alta probabilidade de ter diabetes, a da diabetes tem uma alta probabilidade de ter insuficiência cardíaca. Depois há a hipertensão associada, o sedentarismo, a obesidade, tudo isso entra nesta classificação de porque é que em Portugal as pessoas acima dos 65 anos têm uma vida muito pouco saudável. O próximo. Pode-me passar já o próximo, esse é uma súmula do anterior. Portanto, no fundo, este aqui é a comparação. Ali a azul, as bolinhas a azul é a média da OCDE, a verde é Portugal e a vermelho também é Portugal. A que está ali, as bolas fui eu que as pus assim com cores. E até estamos bastante bem na esperança média de vida, na mortalidade prevenida, na mortalidade de causas tratáveis, no suicídio, mas de facto, em relação, quando se pergunta às pessoas acima dos 15 anos se consideram que têm uma vida saudável, temos 12% da população que diz que não tem uma vida saudável. Uma das causas também é depois todas essas comorbilidades. O que nós estamos muito mal classificados neste conjunto de parâmetros que a OCDE resolveu comparar-nos com outros países é o álcool, é o consumo do álcool. Os litros por pessoa acima dos 15 anos são perto de 12 litros, são 11,9 litros per capita per ano. Eu acho que isto também pode justificar um bocadinho também esta sinistralidade rodoviária que aconteceu ultimamente, agora para Páscoa. Depois também temos um grande sedentarismo. 56% da população portuguesa acima dos 18 anos não pratica qualquer exercício ou é um exercício insuficiente. Portanto, estes dados todos pode passar o próximo, para chegarmos à conclusão do porquê. Muita gente pergunta porquê temos uns anos de vida que não são saudáveis acima dos 65 anos em Portugal. E agora entramos nas doenças cardiovasculares, ou mais propriamente as doenças cerebrocardiovasculares. A causa de mortalidade da maior parte dos países da Europa, aqui os dados são da OCDE, é que a principal causa de mortalidade é o cancro. Em Portugal continuamos a ter as doenças cardiovasculares, diminuíram um pouco nos últimos 4 ou 5 anos, mas mesmo assim ainda é a maior causa de morte em Portugal, com 25,6%, enquanto os cancros é 22,4%. Cancros todos, não é? Todos juntos. Em que das doenças cardiovasculares, a doença isquémica é 5% e o AVC 7,7%. Portanto, isto demonstra que não temos feito prevenção, pode passar ao próximo, prevenção absolutamente nenhuma para diminuir esta mortalidade. Estes fatores de risco são muito, muito grandes, são fatores de risco compartimentais e ambientais, são responsáveis mais de 1/5 de todas as mortes em Portugal, e sabemos que 1 em cada 11 pessoas em Portugal vive com uma doença cardiovascular, o que dá, pode passar ao próximo, 1,1 a milhões, 1,1 milhão. Temos aqui aquele quadro que é difícil de identificar, mas ele está sumarizado aqui. É o quadro com os países todos da OCDE, em que nós até estamos dentro da média europeia naqueles pontos que eles analisaram, que é o tabagismo, o álcool, a obesidade e a poluição do ar. E realmente só no álcool é que estamos muito mal, em comparação com os outros países. Pode passar o próximo.
E o que me impressionou aqui no canto inferior direito, tem aqui esta roda, que eu sempre gostei muito, porque é muito fácil de avaliar, publicada em 2021, e em cima à esquerda está 2025. E em 2021 nós tínhamos 3 categorias no vermelho, visto que a roda, o centro é o melhor, e conforme se vai afastando do centro, é o pior, sendo a barra vermelha o pior, que era o excesso de peso, da obesidade nos adolescentes e o exercício físico, tanto nos adultos como nos adolescentes. O consumo de álcool até estava no amarelo, mas reparem o que é que aconteceu, eles mudaram as cores, não sei porquê. Em 2025, 4 anos depois, o consumo do álcool saiu do amarelo e veio para o roxo, que agora é pior, mudaram a cor exteriormente. E quanto os outros parâmetros melhoramos? Melhoramos na obesidade dos adultos e no excesso de peso dos adolescentes. Saímos do amarelo na roda cá em baixo para aquele verde, que este é melhor, que, apesar de tudo, aquela roda também tem o amarelo, a roda de 2025. E melhorámos também no exercício físico, quer dos adolescentes, quer dos adultos, que saímos do vermelho e passámos para a roda a seguir. Portanto, neste momento, o que está pior é exatamente o consumo de álcool. Pode-me passar o próximo? E aqui temos um bocadinho mais sumarizado o que é que nós temos de fatores de risco muito importantes. Portanto, temos aquela classificação que 12% da população diz que tem uma saúde precária logo acima dos 15 anos. Temos a diabetes com uma grande prevalência, que aparece aqui 11%, enquanto a média da Europa, aqui é a Europa, não é os 30 e tal, 38 da OCDE. Tem 8%. Eu coloquei aqui os 11% e vou explicar o que é que quer dizer aquelas letras à frente. É a Federação Internacional da Diabetes. Isto porque nos números da Direção-Geral de Saúde que enviou para a OCDE, a diabetes é 9,1%. E os diabetologistas da Associação de Diabéticos até falam em mais do que 11%. Qualquer das maneiras, é um problema importante em Portugal. A obesidade é um problema, mas está melhor até do que a média da Europa, e cá está os 56% da população que não faz qualquer exercício, isto contabilizando acima dos 15 anos. E cá está o álcool com 11,9, era por isso que ali aparecia com o valor de 12. Pode passar o próximo? O pior que termos uma grande incidência de diabetes é este gráfico, que não é que é um gráfico publicado em 2023, também da OCDE, em que eles vão analisar os doentes que têm a diabetes com os doentes que têm prescrição de antihipertensivos. Eu achei muito curioso este título, porque não se arriscam a dizer dos que têm hipertensão, porque sabem, já vamos ver a seguir, que ela não está controlada em Portugal e a maior parte dela não medicada. Mas pelo menos aqueles que, isto agora com a prescrição eletrónica é fácil encontrar, doentes com diabetes que também têm a medicação para a hipertensão arterial, são 90%. É quase 100% dos diabéticos têm também hipertensão. Pelo menos têm a medicação para a hipertensão. É um número perfeitamente assustador e que justifica o aparecimento também da insuficiência cardíaca em grande parte destes doentes. O próximo, se fizer favor. E aqui temos alguma coisa que melhorou em Portugal, e eu não vou falar na asma nem da doença pulmonar obstrutiva crónica, que não é este ponto, mas agarrando ali na diabetes e na insuficiência cardíaca. A diabetes, os internamentos têm-se mantido, talvez tenham diminuído. A insuficiência cardíaca é que ficou toda a gente muito satisfeita, porque a última publicação era 2021, e se repararem, em 2021 estávamos ainda a subir. É o traço vermelho. A curva vermelha é que é Portugal, a curva azul é a média da União Europeia. E realmente, finalmente, ela diminuiu os internamentos. A insuficiência cardíaca congestiva, portanto, descompensada, já vão ver um slide com um exemplo de um doente com insuficiência cardíaca congestiva. Portanto, isto quer dizer que, apesar de tudo, estamos a tratar melhor os nossos doentes com insuficiência cardíaca. O próximo. Este slide que foi tirado da publicação de 2021 e que eu gosto imenso e costumo passar quando vou aos miúdos às escolas do 9º ano, que é
que é a relação da sobrevivência com o nível de instrução. Que é algo que se fala muito, mas que é a primeira vez que eu vejo demonstrado aqui. Comparando as mulheres e os homens, com os 30 anos de idade, quantos anos é que vão viver mais, de acordo com o nível baixo de instrução? Nas mulheres, reparem, que têm uma probabilidade de viver até aos 84,8 anos, mas se tiverem um nível de instrução elevado, mais ou menos acima do secundário, têm uma probabilidade de viver até aos 86 anos. Portanto, são praticamente 2 anos de diferença. Nos homens é mais flagrante, visto que acaba por ser praticamente 4 anos de diferença. Eu depois, normalmente, com os miúdos, é só uma parte, no final da apresentação, mostro-lhes outra vez este slide e pergunto porque é que eles acham que isto acontece. E alguns já respondem, já aprendi umas coisas, já vou fazer, ter cuidado com a alimentação, faço exercício, e, portanto, no fundo, o nível de instrução é por aí, não é por ter uma licenciatura ou não ter uma licenciatura. O próximo slide. Portanto, a insuficiência cardíaca é uma doença grave e crónica que ocorre quando o coração... voltamos agora mesmo só à insuficiência cardíaca. É uma doença grave e crónica que ocorre quando o coração é incapaz de bombear o sangue para o corpo em quantidade necessária ou de relaxar e receber novamente o sangue de forma normal. Significa que o sangue não consegue fornecer nutrientes e oxigênio, pode passar já ao próximo, suficiente ao organismo para que ele tenha... isto é outra definição, peço desculpa, devia ter retirado este slide, pode passar. É uma síndrome, a insuficiência cardíaca é uma síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais. As causas que podem ser mais frequentes é a doença das artérias coronárias, o infarto de miocárdio, tal e ataque cardíaco, isto é para a população em geral, e a pressão arterial elevada e que deixa lesões ou esforça demasiado o coração. Mas há outros fatores que são muito importantes também. O colesterol elevado, o tabagismo, a diabetes, como já vimos, a obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo, e a história familiar de doenças cardíacas ou mutações genéticas. Pode passar à frente. E os sinais, e cá temos os sinais que nós chamamos de sinais de alerta, o cansaço extremo, um cansaço que as pessoas não valorizam, as mulheres pior, valorizam menos, mas que a maior parte das pessoas acha que está mais cansado, está até mais anos, porque aumentou de peso ou porque tem estado muito parado. É evidente que não é só o cansaço que nos tem que fazer pensar em insuficiência cardíaca, é depois todas as outras coisas à volta. Dificuldade de respirar, a dispneia, uma taquicardia constante e o aparecimento de edemas. Isto são os sinais de alerta mais importantes que em conjunto nos têm que fazer pensar que estamos perante uma insuficiência cardíaca. Depois as tonturas e os desmaios é menos frequente. Pode passar no próximo. E aqui vamos ver um desenho que está muito bom, é um desenho muito antigo, já eu me lembro de ver isto, da insuficiência cardíaca descompensada. Eu acho que já não se vê muito, ainda era frequente nas urgências dos hospitais os doentes entrarem assim, mas, portanto, a degradação da capacidade na contração do coração leva à fadiga, ao cansaço, à falta de ar. Reparem que o boneco é muito explícito, porque se percebe que está com dificuldade de respirar e está cansado, está sentado, com a mão a apoiar nos joelhos. Depois isto leva também, posteriormente, a uma retenção de líquidos, que leva a um aumento da pressão intravascular, com saída de líquidos e com extravasão, que provoca o edema dos pés, dos tornozelos, às vezes da perna mesmo, como está aqui representado, e pode ir mesmo para o abdômen. Esta retenção de líquidos também vai causar edema de pulmão, pode ser agudo ou mesmo com aparecimento de ramo pleural, ou quando nós vamos auscultar estes doentes, que é o que está depois à esquerda. Então, os sintomas, cansaço e falta de ar, são aqueles mais frequentes, e depois os sinais. É por isso que lhe chamamos uma síndrome, é um conjunto de sintomas e sinais. Os edemas periféricos que o próprio doente vê, o engurgitamento jugular, que é que as jugulares, então nos homens quando usavam, agora já não usam muito, a camisa apertada, via-se perfeitamente pulsar, até se via pulsar a jugular, devido à retenção de líquidos, e depois a auscultação que dá fervores pulmonares, que são diferentes
quando se tem uma bronquite, a auscultação é uma das coisas que nós aprendemos, é que são diferentes, é que nós lhes chamamos fervores de estase, quer dizer de acumulação de líquidos. Pode passar o próximo. Portanto, temos aqui um coração normal à esquerda. Reparem que o ventrículo esquerdo está com uma parede espessada, mais espessa do que o ventrículo direito. É um músculo de um coração são. E à vossa direita, tem um coração dilatado, com um músculo que já está muito fraco. A parede está mais fininha, porque o coração fica a dilatar muito e, portanto, tem menos capacidade de esforço. Pode passar o próximo. Este slide apareceu aqui, não vamos repeti-lo. Depois dos sintomas e dos sinais, vamos só falar da insuficiência cardíaca crónica, temos o diagnóstico. E então, com aqueles sintomas e com aqueles sinais, nós devemos pensar que é uma insuficiência cardíaca e aquilo que... há um algoritmo, o algoritmo, partindo do princípio que se deve fazer aquilo que é mais rápido, que é mais barato, é a análise do NT-proBNP, ou mais vulgarmente lhe chamamos o BNP, que pode ser já feita em point of care, nos centros de saúde, ou eventualmente daqui a uns anos, talvez possa ser feito nas farmácias. Ainda é uma análise cara, ela custa entre os 30 e os 40 e tal, conforme o laboratório, e que só passou a ser coparticipada e a ser possível a ser requisitada no Serviço Nacional de Saúde em janeiro de 2025, quando houve alterações. À DIC, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, fizemos bastante pressão junto também de autoridades e até no Parlamento em relação a esta análise. Esta análise não é para ser utilizada em rastreio, talvez venha a ser daqui a uns anos, atualmente não. Ela tem um valor preditivo negativo. O que é que isto quer dizer? Um doente tem cansaço, tem falta de ar, tem os pés inchados, faz-se a análise. A análise é positiva, pode ser insuficiência cardíaca, como pode ser só fibrilação auricular ou edema pulmonar ou mesmo embolia pulmonar. Agora, se a análise é negativa, não é insuficiência cardíaca. Por isso dizemos que tem um valor preditivo negativo. O que é que isto é muito importante? Se ela passar a estar disponível em centros de saúde, alguns centros de saúde têm um acordo com as consultas, com as clínicas de insuficiência cardíaca do hospital e para diminuir o envio de alguns doentes que depois se vinha a demonstrar que não tinham insuficiência cardíaca, eles têm um protocolo e têm lá um point of care que fazem. Há outros centros de saúde que tinham um protocolo que era a colaboração com o hospital que fazia as análises. Neste momento o médico de família já pode requisitar. E, portanto, se imaginemos que pode ser feita num point of care no centro de saúde, ficava logo o médico com alguma probabilidade do doente ter insuficiência cardíaca ou não haver probabilidade nenhuma. E depois aí o algoritmo é que diz que avança para o ecocardiograma. Porque, apesar de tudo, mesmo nas guidelines da Sociedade Europeia, eles põem que o BNP deve ser pedido se disponível. E põe lá um ponto de interrogação, se não está disponível, a seta do algoritmo avança para o eco. Mas a sequência correta é esta. Um eletrocardiograma, que pode mostrar, por exemplo, que o doente tem uma fibrilação auricular, isso pode justificar os sintomas, a radiografia, e que ainda dá, apesar de todos nós estarmos virados para a tecnologia mais avançada, ainda dá alguma informação, porque pode dar um coração aumentado, aquela célebre frase, isto agora é uma brincadeira, que se dizia que tinha o coração maior que a caixa, era olhando para a radiografia, não era possível ser maior que a caixa se não estava fora, não é? Mas pode também nos mostrar que o doente tem retenção de líquido, tem aquilo que nós dizemos, tem umas linhas que se chamava na radiologia B de Kerley, não interessa, que tem os sinais em como tem estase pulmonar. E depois o eco, o eco deve ser um eco com Doppler, que também só a partir de janeiro de 25 é que o médico de família o pôde requisitar, antes requisitava um eco só bidimensional, não dava tanta informação, e é com este eco, pode-me passar o próximo slide, que nós vamos classificar a insuficiência cardíaca em tipos. Isto um bocadinho, não vos quero complicar, mas um bocadinho para explicar o porquê de que uns doentes fazem uma terapêutica e outros fazem outra. Portanto, as classificações é a insuficiência cardíaca com fração de injeção diminuída, reduzida,
insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E depois, no meio, está com fração de ejeção ligeiramente reduzida. O que é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo? É o volume de sangue que sai do ventrículo esquerdo em cada contração. E que o ECOs, que já fazem esse cálculo. Pode-me passar ao próximo slide. Fazem esse cálculo e dão-nos essa informação. Esse é o anterior, a não ser que eu tivesse repetido o slide. Exato, é esse. É esse mesmo. Aqui temos um coração normal, está em cima, e depois em baixo, à esquerda, temos uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que são os iniciais que estão por baixo, em que o ventrículo esquerdo está muito dilatado e, portanto, está muito enfraquecido e tem dificuldade em contrair-se, e daí que não consegue expelir o sangue total, fica com algum retido no ventrículo esquerdo, que vai depois dificultar também e vai levar ao aparecimento de retenção de líquidos. E à direita temos as iniciais cá em baixo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, em que reparem que a parede do ventrículo esquerdo está espessada, mais em comparação com a imagem da esquerda, e que o músculo, e depois nós sabemos que o músculo cardíaco fica, está ali escrita, a tradução saiu enrijecido, não é? Fica rígido, fica a contrair-se menos e a distender-se menos. E estes dois tipos de insuficiência cardíaca têm, o próximo slide, têm uma indicação de terapêutica diferente. Está aqui um resumo. Portanto, quando a fração lá em cima, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é superior ou igual a 50%, é normal. Mas mesmo assim pode haver insuficiência cardíaca. Pode haver os sinais, os sintomas, o cansaço, os edemas e o BNP estar elevado. Portanto, temos aí o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Agora, o ECO diz que a fração a contractilidade do coração está preservada, mas é outra razão porque o doente tem insuficiência cardíaca, que é o ventrículo esquerdo não se conseguir bem contrair nem dilatar, porque tem uma parede muito espessa, muito rígida. Depois, se é inferior ou igual a 40%, é fração de ejeção reduzida e, portanto, aí o coração está dilatado e não consegue bombear bem o sangue e, portanto, tem uma diminuição também da sua fração de ejeção. E depois, no meio, está entre 41% e 49%, é aquela coisa que não se sabia exatamente para que lado é que o doente estava e criou-se esta classificação de insuficiência cardíaca com fração de ejeção ligeiramente diminuída, que é entre os 41% e os 49%. Pode passar um próximo slide. Isto é uma classificação que já existe há muitos anos, há mais de 50 anos, quando eu comecei a cardiologia já existia, que é a classificação que foi a New York Heart Association, a Associação Americana de Cardiologia, que a lançou, por isso tem sempre aquelas iniciais, e que classifica, é um grau de capacidade funcional e classifica o doente. Já não é tão importante, mas mesmo assim nós ainda utilizamos muito esta terminologia. A classe 1, como é evidente, é a pessoa que não tem sintomas nenhuns, portanto, todos nós que não temos sintomas normais, eu ainda me incluo nesse grupo, e portanto fazíamos atividade física de acordo com a capacidade que temos, mas não temos sintomas. A classe 2 começa a haver uma ligeira limitação da atividade física, mas no repouso, e para uma atividade física normal, às vezes não provoca sintomas, mas dá, por exemplo, é uma pessoa, um doente que nos conta que antes subia os 3 andares e agora já tem que parar a meio ou se cansa, mas ainda consegue subir o primeiro ou o segundo sem se cansar, ou as mulheres é muito frequente a conversa do eu quando fazia a cama não me cansava e agora já me cansa alguma coisa, mas ainda não é uma classe a seguir, como vem a 3, que é uma limitação da atividade física, as pessoas deixam mesmo de fazer exercício e é só aquela atividade normal ali em casa e que às vezes já provoca alguns sintomas. Nós médicos às vezes temos muita dificuldade em classificar os doentes entre o 2 e o 3 e é muito frequente nós escrevermos classe 2-3.
da New York Heart Association, porque há ali umas coisas que batem certas com uma classe e com outra não. A classe 4 é muito evidente, tem capacidade total de realizar qualquer atividade física sem que tenha desconforto. Pode conseguir, pode fazê-lo, mas é muito desconfortável. Por exemplo, uma das coisas que é muito frequente os doentes contarem é quando tomam um banho, não têm que arranjar um banquinho ou sentam-se acima de qualquer coisa ali a descansar antes de conseguirem vestir ou antes de conseguirem sequer limpar. Na classe 4 já é muito frequente as pessoas estarem mesmo em repouso e mesmo em repouso sentem cansaço e referem que qualquer coisa os cansa, às vezes mesmo o falar. É uma classificação funcional, ainda nos dá muita noção. Então, passamos ao tratamento. Vou tomando nota das dúvidas para depois falarmos posteriormente. Vamos ao tratamento. E o tratamento é baseado, eu pus ali azul porque acho que é mais fácil, aqueles slides tirei-os de uma tradução em português que foi feita para a Sociedade Europeia de Cardiologia, que é dirigida a doentes, portanto está mais fácil de explicar. Mas eu pus ali, isto é tudo, os doentes com insuficiência cardíaca devem ser seguidos por uma equipa multidisciplinar. Daí que se fala muito nas clínicas de insuficiência cardíaca, ainda nem todos os hospitais têm cardiologia, têm clínicas de insuficiência cardíaca. Há uns que a clínica de insuficiência cardíaca é gerida pela medicina interna, perfeitamente, pode ser, só precisa depois do cardiologista fazer os ecos. Agora, quando se fala em equipa multidisciplinar, tem que ter primeiro médicos e enfermeiras, isso é a base. E depois deve ter um nutricionista, poderá ter, se o hospital tiver essa capacidade, um psicólogo, pode ter um fisioterapeuta que ajuda os doentes a fazerem alguma reabilitação, e depois tem que ter o apoio da nefrologia, porque estes doentes vão ter insuficiência renal. Um doente com insuficiência cardíaca vai progredir muito rapidamente para insuficiência renal, porque também o rim não é bem irrigado e depois alguns fármacos poderão ser mais tóxicos. E também, muitas vezes, o apoio do diabetologista, do endocrinologista, porque há uma grande associação com a diabetes. Portanto, é uma equipa multidisciplinar que é fácil juntá-las num hospital central, que tem essas validades todas, mas às vezes é difícil criar o espaço. Não sei se conhecem alguma, não há muitas, infelizmente, ainda no país, mas são espaço próprio do hospital, onde estão abertos habitualmente das 8 às 4, às vezes até às 5, 6, conforme a gestão que é possível fazer, onde os doentes têm a possibilidade de estar ali umas horas, fazerem um diurético endovenoso, fazerem mesmo um medicamento que melhora a contractilidade do coração por pouco tempo, durante aquelas 8 horas, e fazem a perfusão. E, sobretudo, é um local onde os doentes têm esse telefone direto e que telefonam quando há alterações nos seus sintomas ou, por exemplo, no peso, e do lado lá atende imediatamente, diretamente uma enfermeira que os orienta e que chamará o médico, se ela achar que é importante, ou que dirá mesmo ao doente, venha ao hospital de dia, que nós vamos... portanto, as clínicas de insuficiência cardíaca têm o tal hospital de dia, peço desculpa, não estava a falar no nome, e que, portanto, também podem ver os doentes e evita que o doente vá para o serviço de urgência. E, sobretudo, está demonstrado que há uma maior sobrevivência quando esta equipa existe e o doente tem essa possibilidade daí ser seguido, evita os internamentos hospitalares, diminui bastante, já há hospitais clínicas de insuficiência cardíaca que já fizeram um estudo da diminuição dos internamentos comparando com o ano anterior, e diminui os sintomas e melhora a qualidade de vida porque ajustam a terapêutica. Portanto, a terapêutica, o tratamento da insuficiência cardíaca, para não falar em terapêutica, inclui medicamentos, portanto estou ali à esquerda em baixo a mostrar, a medicação, dispositivos cardíacos, poderá ser necessário fazer cirurgia, os doentes que são orientados para mudar os estilos de vida, daí que eu tenha falado também, o nutricionista é muito importante, e fazer a sua própria gestão, não é preciso ter muitos equipamentos, mas fazer a gestão.
Pode passar o próximo. E temos então a medicação para as pessoas com a insuficiência cardíaca da fração de ejeção reduzida e que temos ali aqueles pilares começaram, né, as guidelines europeias a utilizar muito os 5 pilares do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, por isso eu vos disse que é muito importante sabermos que tipo de insuficiência cardíaca. Tem ali na base dos pilares, tem o quadradinho à esquerda, as iniciais, que são os célebres inibidores do enzima de conversão, conhecidos por IECAs, posso dizer os nomes, ramipril, perindopril, lisinopril, que eram os que usávamos inicialmente. Eu penso as recomendações da Sociedade Europeia vão mudar este ano, daqui a um mês, em maio, já estão feitas e vão ser publicadas no congresso que existe anualmente sobre insuficiência cardíaca. E eu penso que eles vão mesmo tirar já os IECAs e vai aparecer aquilo que está ali, o ARNI, que é o antagonistas dos receptores da neprilicilina, que é o sacubitril/valsartan, que já aparece em muitos algoritmos como sendo logo o primeiro. E quando há aquele cuidado, as guidelines têm também muito cuidado para não lançarem regras que depois alguns países têm dificuldades económicas para as orientarem. E é por isso que também os ARNIs, que é o sacubitril/valsartan, não tem aparecido logo como primeira terapêutica. Habitualmente os doentes já aparecem com os IECAs e, portanto, é uma questão depois de mudar. Depois, o beta-bloqueante, que reduz a frequência cardíaca, que estes doentes têm sempre tendência, porque a nossa natureza, ao ter o coração a não funcionar tão bem, acaba por aumentar a frequência cardíaca para conseguir aumentar o número de vezes que sai sangue do coração, mas isso é deletério, acaba por ser deletério, portanto, os beta-bloqueantes aqui têm também. E os doentes devem ter todos estes 4 medicamentos e depois o último, que é os diuréticos de dança, que é a furosemida, mais habitual, que alguns podem precisar ou não precisar. Passei ali pelos do meio, que é os antagonistas do sistema da renina mineralocorticoides, que é a espironolactona e a plurona, que vão diminuir a acumulação de líquidos, porque tem o seu efeito diurético, mas também tem um efeito sobre diminuição das cicatrizes do músculo do coração e, portanto, está demonstrado que tem uma melhora a qualidade de vida do doente e a sobrevivência. Temos também os inibidores da SGLT2, que é a DAPA e a EMPA, que primeiro começaram a ser descritas para os doentes com diabetes. Foi estudos, não é descritas, peço desculpa. Os estudos foram feitos com os doentes com diabetes e depois alguém começou a reparar que os doentes de diabetes tinham insuficiência cardíaca, melhoravam muito a sua insuficiência cardíaca e melhoravam mesmo clinicamente, diminuindo os seus internamentos. E os primeiros trabalhos que apareceram era dizer que, mais do que alterar a sobrevivência, diminuía os internamentos e a mortalidade hospitalar. E, portanto, esses já fazem parte dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca. Como sabem, melhor do que ninguém, esta medicação toda que o doente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida tem que ter, no mínimo, estes 4 ou estes 5 medicamentos, apesar de a maior parte deles, não, estão os beta-bloqueantes, os inibidores do sistema mineralocorticoide, que é a espironolactona, e os diuréticos, DASA, que é o furosemida, são genéricos. Felizmente, os inibidores de SGLT2 entraram no Infarmed para os diabéticos e, portanto, tem uma coparticipação de 97%. Ainda trememos todos os cardiologistas um pouco quando começou a demonstrar-se que elas tinham, que era um dos fármacos para a insuficiência cardíaca, porque ainda houve algumas vozes que a cardiologia não poderia prescrever, mas não, consegue-se. Mas o preço do sacubitril, mesmo com todos os descontos, ainda
ainda não é possível. Ainda fica muito caro. Peço desculpa, estava aqui a desligar o telemóvel. Ainda fica bastante caro e só o saco Bitril, os doentes acabam por pagar perto de 40 euros. O regime geral e o regime especial são 20. O próximo slide. Portanto, eu falei há pouco que poderiam ser utilizados os dispositivos cardíacos para a insuficiência cardíaca, são de 3 tipos. O pacemaker, o vulgar pacemaker, se o doente tiver uma bradicardia ou bloqueios, tem indicação para ter o pacemaker. O cardiodesfibrilhador implantado, que é para os doentes que têm muitas arritmias, mas basta que tenham uma tal fração de injeção ventricular do ventrículo esquerdo abaixo dos 30% a 35%, já tem indicação para um desfibrilhador como prevenção primária da morte súbita. Isso foi muito discutido durante uns anos, mas agora discutido porque é caro, não é? Mas agora já está perfeitamente aceite. E o último que está ali, aquelas iniciais, que é a terapêutica de ressincronização cardíaca, com o P, que é com pacemaker, ou com o D, com o desfibrilhador. O que é que isto quer dizer? Ver se eu consigo explicar sem desenhos. Há situações em que, normalmente é por bloqueio do ramo esquerdo na condução do estímulo elétrico, mas o que leva a uma desincronização da contração do ventrículo esquerdo com o ventrículo direito. O que é que isto quer dizer? O ventrículo direito começa a contrair-se e o esquerdo só começa mais tarde. E, portanto, o septo que há ali no meio fica ali a bombear e vai prejudicar muito e às vezes leva mesmo ao aparecimento de sintomas. E, portanto, este tratamento é com colocação de mais elétrodos, são mais elétrodos, não é só um que é o que é habitual, ou os dois com o desfibrilhador, mas mais elétrodos, e vai fazer com que o ventrículo esquerdo se contraia sincronizadamente com o do ventrículo direito. E isso melhora logo a função cardíaca e melhora logo os sintomas. Próximo slide. Também falei na cirurgia para a insuficiência cardíaca e está aqui a azul as principais indicações. A ablação por catéter já não é a cirurgia, inicialmente era cirurgicamente, agora já se faz a ablação da arritmia como da fibrilação auricular, faz-se por através de catéteres introduzidos na artéria femoral. A revascularização coronária, vulgarmente todos falamos em bypass coronário, é um termo em inglês, mas que no fundo o português é revascularizar a circulação coronária. A reparação ou mesmo substituição de válvulas cardíacas, quando o doente, a causa da insuficiência cardíaca é uma doença valvular. Os procedimentos na válvula mitral, parece-me que estou a repetir, mas não. Quando o ventrículo esquerdo está muito dilatado, como conseguem imaginar, espero que consigam imaginar, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, o anel da válvula mitral está implantado no ventrículo esquerdo, ele dilata-se muito e, portanto, esse anel também fica muito dilatado e por isso lhe chamamos procedimentos, porque muitas vezes consegue-se, é mais recente, mas consegue ser o tratamento sem ser necessário cirurgia, mas através de procedimentos na sala de cateterismos, através de catéteres introduzidos pela artéria femoral. E depois entramos na parte final, na parte chamada avançada da insuficiência cardíaca. O suporte circulatório mecânico é o termo médico, muito vulgarmente chamado de coração artificial, não é um coração artificial, porque está todo cá fora. O doente pode sair, ter alta e sair, mas carrega o seu aparelhinho e a sua bateria e não pode, enfim, tem algum... Está vivo e com qualidade de vida, mas tem algumas limitações. E o transplante cardíaco tem as suas indicações. Podemos passar ao último slide? Ao último, ainda não é o último. Alterações de estilo de vida para pessoas com insuficiência cardíaca é muito importante. É preciso fazer exercício de acordo com a indicação médica e de acordo com a sua capacidade física, evitar sedentarismo, o tabaco e o álcool, manter uma dieta saudável, manter o peso também não é só em relação a controlar, não ficar obeso, mas é também para controlar se houver retenção de líquidos e os doentes, isso é uma das coisas que os doentes com mais frequência acabam por telefonar e ligar para o tal hospital de dia e às vezes é mesmo a enfermeira que lhe diz que
pode aumentar o diurético. Eles, quando têm alta, têm as indicações que se aumentar mais do que 1,5 kg em 2 ou 3 dias, deve ligar para o hospital. Planear as viagens e atividades de lazer. O que é que quer dizer planear? É planear de acordo com a sua capacidade física, não é meter-se em viagens onde tem que fazer loucuras de temperaturas, altitudes ou fazer muitas viagens porque não vai tolerar. Portanto, é preciso, não quer dizer que a pessoa fique proibida de fazer algumas viagens ou atividades de lazer, mas tem que ser planeado. Procurar ajuda se tiver depressão e ansiedade é muito difícil. Os doentes têm muita dificuldade em aceitar que precisam de apoio e é por isso que eu há pouco no início falei, o ideal é ver um psicólogo, que enfim os doentes conseguem mais facilmente pedir apoio a um psicólogo do que quando era o psiquiatra, e depois monitorizar, reconhecer e reagir às alterações nos sinais e sintomas. O monitorizar não é preciso uma monitorização que já existe, mas que é cara e é complicada. A introdução de um catéter na artéria pulmonar, que dá valores que vão antever que o doente daí a uns 3 ou 4 dias, se não for modificada a terapêutica, vai piorar. Não é preciso ser isso, basta ver o peso, monitorizar o peso, ver a tensão arterial, ver a frequência cardíaca. É preciso reconhecer que aumentou de peso ou que não está tão bem, e o reagir é reagir ligando para o seu médico de contacto. Já agora, estou-me a lembrar de com aquelas doses de medicação, estão a imaginar que a tensão arterial desce e os doentes ficam muito preocupados porque têm tensões sistólicas às vezes nos 100 e às vezes abaixo dos 100. A nossa recomendação, e muita brincadeira dizemos isso, são números. Agora o que é preciso é perceber se está a sentir bem ou se não está a sentir bem com essa tensão, e só há indicação para se reduzir a terapêutica se houver muita hipotensão ortostática, que é uma diminuição da sistólica e da diastólica com o levantar e manter-se em pé subitamente. Próximo slide. Portanto, a gestão e a monitorização da insuficiência cardíaca, tenho aqui a azul um resumo, é um acompanhamento regular que no mínimo tem que ser de 6 em 6 meses pela tal equipa multidisciplinar, que está lá em cima. Após a alta hospitalar, essas consultas são mais precoces. Há hospitais que já conseguem ter enfermeiras que vão a casa após a alta na primeira semana ou na segunda, para tentar ver se o doente está a cumprir a terapêutica e como é que está, se está melhor, para evitar que ele venha ao hospital. E a tal telemonitorização que eu há pouco falei, que pode ser, que ela existe, mas não é fazível para todos os doentes. Em relação à alta hospitalar, também há sempre, desde que seja possível, deve ser mantido numa reabilitação cardíaca, mas às vezes isso é uma falha muito grande ainda do nosso país, é a reabilitação cardíaca. Só 2 ou 3 slides, o próximo, se fizer favor, só para dizer que as causas mais frequentes de insuficiência cardíaca é o infarto de miocárdio, a hipertensão arterial, o álcool e as drogas, e é aqui que nós temos que atuar se queremos fazer prevenção, é sobre estes 4 pontos. Há outras causas, que é as miocardites a vírus, que felizmente são raras, mesmo com a pandemia do Covid, apesar de tudo não houve assim tantas como se estava a temer, e contra essas nós temos, porque a maior parte das miocardites a vírus nós nem sabemos sequer, nem se consegue identificar o vírus, porque já passou, e portanto tem que se fazer o tratamento. Há doenças que levam à insuficiência cardíaca que são congénitas, também não podemos aí alterar, não podemos mudar os pais, não é? E os nossos genes, e portanto é nestes 4 que nós conseguimos e devemos atuar. Já viram que o álcool é importante? Existe uma miocardiopatia alcoólica que tem este nome e que é gravíssima e que em Portugal estava a diminuir, mas pelos vistos estamos a pensar que ela vai aumentar-se com estes números assustadores da ingestão de álcool. Pode-me passar o próximo? A hipertensão arterial
Em Portugal temos 42,6%, estes números são tirados do site do Serviço Nacional de Saúde, 2025 continua, não mudaram ainda, isto já há 2 anos já era assim, não sei se é porque não há dados novos. Agora, estão a ver a verde que na Europa a média é entre 35% a 40%. Agora, o que é preocupante são os outros duas afirmações a seguir, e que não são minhas, são do site do Serviço Nacional de Saúde. Menos de metade daquela percentagem da população adulta, e aqui são só os adultos, que tem hipertensão, está medicado, e desses que estão medicados, só 11,2% é que estão controlados. De certeza que lidam com doentes hipertensos que dizem que param a medicação porque a tensão estava normal, acham que a tensão fica, apesar de toda a gente lhes dizer que não se pode parar a medicação, quando muito pode-se reduzir ou aumentar, parar é difícil, quem é hipertenso é muito difícil que deixe de ser hipertenso, que deve controlar o peso, deve fazer exercício, deve fazer uma dieta hipossalina, que é muito importante. Por exemplo, aquele estudo português que eu mostrei, dos 700 mil portugueses com insuficiência cardíaca, eles fizeram também, uma das cidades é no Alentejo, e aí era o dobro da cidade do Porto. E aí, predominantemente, era a miocardiopatia hipertensiva, de hipertensão arterial, que estava a dar a insuficiência cardíaca. Mas também sabem que mesmo noutras cidades e o doente não é controlado. Próximo slide. Temos que ter a noção que as complicações da hipertensão arterial são muito graves, que cerca de 80% dos doentes que entram com AVC no hospital têm hipertensão arterial. Estes números já são publicação americana, mas nós não devemos estar muito longe. Cerca de 70% dos doentes que entram com infarto de miocárdio têm hipertensão. A hipertensão vai lesar os vasos todos e, portanto, vai também causar falência do rim e mesmo a perda de visão. Próximo. Os fatores de risco do infarto de miocárdio mais importantes, fiz uma caixinha e tirei a idade, ainda bem que estamos todos vivos. Como as pessoas estão sempre a dizer que há mais doenças atualmente, não há, vivemos mais, portanto temos mais anos para ter doenças e estamos mais sujeitos a fatores de risco. O tabagismo ainda é importante, o colesterol elevado, a diabetes, a hipertensão arterial, o excesso de peso, o sedentarismo, o stress também, tudo isto são fatores de risco para o aparecimento de infarto de miocárdio. E agora é que estou a terminar com o último slide, se fizer favor, pode passar. Não esquecer, quando há sintomas sugestivos de infarto de miocárdio, uma dor torácica, uma dor no peito, é sempre a mais uma dor torácica. É uma dor que, às vezes, por exemplo, os doentes têm refluxo gastroesofágico, contam muitas vezes que estavam a pensar que era o refluxo, mas depois a dor é mais forte e não passa com os chupados compensantes. É sempre uma dor que tem que alertar as pessoas. E aquilo que é importante não é meter-se no carro ou chamar alguém da família para levar para o hospital, é chamar o 112. Eu sei que o país não é todo igual. Infelizmente, ainda é diferente de região para região, mas a maior parte dos sítios já estão cobertos com tratamento emergente da obstrução, da oclusão da artéria coronária, para a desobstruir, como estão ali a ver. Não tenho aqui ponteiro, mas espero que consigam perceber que a imagem toda à direita há uma malha, como se fosse uma rede. Uma rede é aquilo que as pessoas chamam um stent, continuamos a usar o termo em inglês, que é para manter a artéria aberta, mas reparem, andando para a esquerda, tem a primeira intervenção, está ali a obstrução marcada por aquelas paredes, aquelas placas de cálcio que estão a amarelo, com o catéter está introduzido e quando passa o balão é insuflado, é aquele balão que se consegue ver a vermelha em volta e depois retiram e vai dilatando aquele espaço que estava em obstrução e depois
é que é colocado mais recentemente, este foi o primeiro tratamento que apareceu, a tal malha para manter a artéria. E temos que saber que se fala na hora de ouro, é porque é muito fácil perceber que quanto mais tempo a artéria estiver ocluída, mais tempo está o músculo e morre mesmo, não é? A partir das 4, 5 horas já não adianta muito ir lá dilatar a artéria, porque o músculo que não recebeu, que não teve com perfusão arterial, não recebeu oxigênio, não foi profundida, vai morrer. Portanto, e se decorrer 1 hora desde o início da dor até que consegue entrar no hospital, na sala de tratamento, é chamada a hora de dor, que é o ideal. E pronto, e como já falei, pode ir até às 4, 5 horas, sendo que agora, se for feito no espaço de 1 hora, ficam sem sequelas nenhumas e têm alta praticamente logo no dia a seguir. Próximo slide, que eu acho que já não é mais nenhum. É um obrigado, isto foi, não vi as horas, mas foi pelo menos 1 hora. Eu ainda não sei se ainda estão, acho que era preferível agora passarmos, Micaela, passarmos Obrigada, às doutora. perguntas. Sim. E se calhar ia fazer aqui, antes de iniciarmos a parte das perguntas, e como a doutora Maria José está aqui em representação também da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, se nos puder dar aqui uma breve, fazer aqui uma breve abordagem daquele que é o papel da associação, e se nós indicarmos algum doente com insuficiência cardíaca, ainda que esteja acompanhado ou medicado, que serviços é que ele pode esperar da associação, ou que apoio é que ele poderá pedir? Eu já estive a inspecionar algumas coisas, já estivemos a falar à hora do almoço, mas se nos puder dizer aqui, Sim, pronto, eu entre tinha uma colegas. apresentação, mas com esta minha dificuldade de compatibilizar o computador do Mac com o Teams, não consegui. Mas eu consigo dizer, por acaso tenho Sim. aqui, eu consigo abrir, só para não me esquecer de Uhum. mais de nada, mas é assim, a associação, comparando, por exemplo, estávamos a falar, já falei várias vezes, na Associação dos Diabetes, já tem 70 anos, é um recém-nascido. Foi criada em 2017, e, portanto, é uma associação recente. Por exemplo, só este ano é que estamos a conseguir torná-la numa IPSS, porque é preciso, não é tão fácil assim como se pensa, é preciso uns anos de existência. Portanto, a nossa ideia, a intenção, isto está escrito nos estatutos, é visar promover principalmente o conhecimento da doença aos doentes que têm insuficiência cardíaca, e com uma partilha de experiência favorecemos muito os encontros e as partilhas dos testemunhos dos doentes, quer através das newsletters, quer mesmo nos webinars que já os temos convidado. Cá está, temos que pensar que o doente português não é fácil encontrar alguém que consiga estar ligado assim a assistir a um webinar e participar, mas durante a pandemia, já agora é só uma parte, conseguimos convencer a nossa secretária, conseguiu convencer que a filha ou o filho fosse lá à casa, levasse o computador dele e passasse, e ele conseguia dar o seu testemunho. Eu costumava dizer que aproximámos as gerações na pandemia. Mas depois, claro que a nossa missão é divulgar também, sensibilizar e divulgar a população sobre o que é a insuficiência cardíaca, e portanto, estamos sempre abertos a participar nas universidades séniores, nas escolas, ou mesmo nesta, que é a divulgação do que é a insuficiência cardíaca. Espero que tenham ficado mais elucidados. Também tentamos apoiar os cuidadores para eles estarem mais despertos para apoiar os doentes. São muito importantes os cuidadores, a maior parte são as mulheres, mas também há homens que são cuidadores. Não, as pessoas às vezes pensam no cuidador, por exemplo, de um doente com AVC, que tem que levantar e tem que... Não. A insuficiência cardíaca é muito importante, o familiar, aqui é mais o familiar, que ajuda à gestão, por exemplo, da terapêutica, a não lhes faltar os medicamentos.
Já agora, peço desculpa estar a utilizar um bocadinho mais de tempo, mas houve uma cuidadora que convidámos para dar o seu testemunho, que é uma mulher do Norte, e que ela disse muito depressa: os medicamentos no armário é como o arroz e a massa, nunca podem faltar. E é uma frase de quem que tinha o cuidado, e estávamos na altura da pandemia, e estávamos sempre com o risco da medicação se esgotar. Portanto, na prevenção fazemos muito a sensibilização da população, a adoção de estilos de vida saudáveis. Cá está, tentamos, por exemplo, no nosso site conseguem ter uma receita mensal, sempre saudável, quando não souberem o que hão de fazer. Portanto, temos as monofolhas com a alimentação. Depois, em relação no diagnóstico que eu já falei, quando foi por causa da análise do BNP, do Eco com Doppler, pressionámos muito autoridades, foi quando fomos a primeira vez ao Parlamento. Enfim, fomos fazendo o nosso trabalho às vezes um bocadinho invisível, mas sempre ajudando. E isso ajudou a modificar algumas coisas, por exemplo, aquela revisão das tabelas que saiu, que eu tive sempre, falei várias vezes a partir de janeiro de 2025, em relação ao diagnóstico. No tratamento e acompanhamento, pois é evidente, quando nós perguntamos aos doentes o que é que eles gostavam mais, eles gostavam nós lhe arranjássemos maneira dos medicamentos serem mais baratos, que é difícil nós conseguirmos isso. Conseguimos às vezes que umas farmácias façam desconto. Também eu sei que há os problemas, enfim, que são próprios, mas conseguimos. Mais aqui na área de Lisboa, que há um grande grupo de farmácias que pertencem aos mesmos donos e que são 14 farmácias, se a minha memória não me falha, e que conseguem fazer descontos aos nossos sócios. Mas tentar, quer dizer, o apoio tem que, e a Micaela, peço desculpa, não está a dizer doutora Micaela, já sou mais velho. Já falou com a nossa secretária e já percebeu que ela dá um apoio enorme, é uma pessoa excelente a dar apoio aos doentes e, portanto, eles lamentam-se e ela depois às vezes telefona-me o que é que acha que eu lhes diga. Mas não fazemos tudo o que era bom. Portanto, em relação ao Parlamento, fomos lá 2 vezes, em 2023 não resultou nada, também não resultou porque também era o grupo parlamentar da saúde, dos quais só estavam 2 representantes, um de cada partido, e eu gostava de saber o que é que os outros estavam a fazer, porque eles faz parte lá deles cumprirem o horário e receberem as pessoas. E, portanto, da última vez, em 24, adotámos uma política diferente e fomos a um médico mesmo que estava num grupo de um partido e conseguimos que fosse aprovada um projeto de resolução na Assembleia. Foi aprovada por unanimidade, mas que acabou por ser aprovada em 2025. Agora o problema é que é muito difícil de implementar e algumas das coisas que eu vos disse, eu por acaso estou aqui a olhar e vou conseguir ler para não me esquecer de nada, mas tinha 5 pontos que foram aprovados, que era a implementação de uma estratégia integrada para a prevenção, tratamento e articulação entre os cuidados primários e hospitalares, isto relacionado tudo com a insuficiência cardíaca. O reforço do diagnóstico, na altura, aqueles 2 pontos, o ECO com Doppler e o BNP ainda não eram coparticipados. A coparticipação é uma doença crónica, mas não é considerada ainda doença crónica pelo Infarmed, portanto a coparticipação é 67%, sabem perfeitamente. Que é por isso e não é os 97% que há imensas doenças crónicas, com uma menor mortalidade do que esta, com uma menor morbilidade também do que esta incapacita muitas pessoas, e que são, mas enfim, essa como eu digo, isto foi aprovado no Parlamento, mas agora tem que ser o Ministério da Saúde a pegar nisto. Mas o Ministério da Saúde, enfim, também é muito, não estou a criticar. Quando eu digo que não tem havido prevenção é nos últimos 20 ou 30 anos, e com a mudança de governos sistemática é muito difícil, porque cada governo que pega, cada ministro da saúde que pega, tem tanta coisa, tanto fogo para apagar,
que não consegue virar-se para a prevenção. E um bocadinho o que eu vos estava a dizer é a prevenção, e temos, pelo menos nós, tentamos fazer o máximo possível que podemos fazer dentro da ADIC a divulgar as regras da prevenção. Agora, e uma campanha robusta de sensibilização para aumentar a literacia sobre a doença dos cidadãos e os profissionais, e o outro ponto que é muito importante, que eu já há pouco frisei, nem todos os hospitais que têm serviço de cardiologia conseguem ter uma clínica de insuficiência cardíaca, e portanto era implementar essas clínicas. E quando eu digo isto, está demonstrado que se poupa dinheiro ao Estado, porque cada internamento é a coisa mais cara que existe, isto em termos económicos. E se a clínica estiver a funcionar, previne muito os internamentos, previne as idas às urgências. E para os doentes, deixa-me só dizer-vos, isto está demonstrado, um doente que tem insuficiência cardíaca, imaginem que está numa fasquia de qualidade de vida, de capacidade física, mesmo de qualidade, capacidade de fazer algumas coisas, e quando descompensa e é internado, ele sai melhor do que o que entrou, mas já não atinge o patamar em que estava antes. Isso está demonstrado em curvas que por cada internamento o doente vai reduzindo anos de vida, não é? Portanto, além do psicologicamente é mau e péssimo para o internamento. Portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos workshops em hospitais, habitualmente ao sábado, para juntarmos, o doente vai com o seu acompanhante, vai com o seu familiar, explica-se aos familiares. No fundo, quando eu peço aos meus colegas para organizarem, nós, enfim, apoiamos, digo sempre, é o que vocês às vezes não têm tempo de explicar ao familiar numa consulta, que às vezes o tempo é reduzido e, portanto, ali falam logo para uma série de familiares ao mesmo tempo. Explicar o que é a doença. E depois começámos, com a pandemia, começámos a fazer os webinars e desde 2020 já fizemos, eu andei a contá-los, já fizemos 22 sobre temas diferentes e as monofolhas já fizemos 11 ou 16. Vamos às escolas também, vamos às universidades séniores, às juntas de freguesia, que não têm universidades séniores. As universidades séniores, para mim foi uma surpresa, tem pessoas com 60 anos e menos de 60 anos, que lá está ainda muita idade de fazer muita prevenção. Não, é que ainda vamos a tempo de fazer prevenção, claro. Não é? E aqui, se calhar, o papel... Ia-lhe dizer, e aqui se calhar o papel do farmacêutico, e nomeadamente, ou mais especificamente o farmacêutico comunitário, pode ser uma mais-valia nesta parte da prevenção, não é? Na detecção, no encaminhamento. Não tenho dúvidas nenhumas. Ao ajudarem a gerir, agora falando da prevenção, a fazer um bocadinho... ver os doentes de hipertensão. Eu acho que há uma coisa, eu já falei isto com outras farmacêuticas, não me lembro se falei consigo, mas conseguem, quando um doente vai levantar um medicamento antihipertensivo, ao abrirem o computador, vem a última vez que ele levantou uma caixa, não é? Tal e qual, sim. Se a caixa tem 30 comprimidos e o doente não vai lá há 2 meses, ou se tem 60 e não vai lá há 4 ou 6 meses, de certeza que não está a tomar a medicação, não é? Tal e qual. A filha de uma doente, já agora, peço desculpa, mas depois quem já tem muitos anos disto, a filha de uma doente há pouco tempo dizia-me, os medicamentos lá em casa são fêmeas, eu não estava a perceber nada, é que se multiplicam-se. A minha mãe, os medicamentos nunca se lhe acabam, não pode ser, portanto ela não os toma. Aí a hipertensão arterial é muito importante, não é? E nós também penso que detectamos muitas pessoas, porque infelizmente com a falta de médicos de família e de encaminhamento para a especialidade, também penso que, e é transversal provavelmente aqui aos colegas que estão presentes, muitas pessoas que passam anos sem fazer uma reavaliação.
muitos doentes polimedicados, que até que ponto não era preciso esta tal equipe multidisciplinar, incluir um farmacêutico, e vejo aqui também comentários de alguns colegas, não é? Até que ponto é que neste caso doentes polimedicados a parte farmacológica não devia ser acompanhada por um farmacêutico dentro da equipe, não é? Isso era o ideal, não é? Não, mas porque faz parte, há hospitais que têm, e o hospital onde eu trabalhava tem já, farmacêutico, e São Francisco Xavier, são os que eu conheço, também têm. Certo. E, portanto, às vezes não é tão fácil, fica mais fácil, por exemplo, há outra causa de insuficiência cardíaca, por exemplo, que é a amiloidose, não é a amiloidose portuguesa, mas é outro tipo de amiloidose que é adquirida, que é mais frequente nas pessoas com mais de 80 anos, e a medicação é excessivamente cara, e eles vão levantar a medicação ao hospital. A insuficiência cardíaca, durante uns anos, a epleurona não havia à venda, e era um dos poucos medicamentos que eles iam levantar à farmácia. Quando vão à farmácia, têm esse contacto com a farmacêutica. Não, têm com certeza, tem toda a razão. Agora, até para lhes ajudar, lembro-me de lá em Santa Cruz, às vezes as farmacêuticas faziam mesmo aquela folha para os doentes seguirem e ajudam. E vocês também fazem muito, que eu vejo as caixas dos medicamentos, têm lá um autocolante a dizer como é que a indicação. Portanto, tudo isso ajuda, não é? Atualmente até a preparação individualizada da medicação claro, para a semana ou para X semanas, principalmente para pessoas que ou não têm cuidadores ou há uma dificuldade em cumprir esta situação. Portanto, no fundo é um serviço disponibilizado pelas farmácias que melhora a adesão à terapêutica e o cumprimento, não é, da terapêutica. Há aqui colegas também perguntam. Há aqui uma pergunta mais técnica, logo, que é se a regurgitação também é um sinal de alarme. Quando a doutora falou no início, portanto, penso que associado a se virmos uma pessoa com falta de ar, com edema dos membros. Eu só não percebi, foi a primeira palavra, regurgitação, era? Sim, se a regurgitação também é um sinal de alarme. Associado não é o engurgitamento mais das jugulares. Ok, não é? Portanto. Eu tinha um colega meu que seguia uma figura política e dizia que se percebia que ele precisava de mais diurético quando o via na televisão com a jugular a pulsar acima do colarinho. Ok, e porque se notava... Penso que era esse o termo que estavam a dizer. Exatamente. Sim, com certeza. Exatamente. Quando o doente tem aqueles sinais, aqueles sintomas, não é? Do mais cansado, um cansaço que parece que foi progredindo lentamente e que às vezes nem dão muito por isso, só quando começam é que têm alguma dificuldade ou falta de ar ou mesmo os edemas dos pés, ele deve sempre ser aconselhado a procurar um médico. Claro que o problema, vou logo dizer quem é que tem médico de família, mas enfim, alguns que não têm, mas a província ainda muitos têm médico de família, às vezes têm alguma dificuldade em conseguir a consulta. Aliás, há poucos anos houve um estudo que foi feito aqui em Portugal, no hospital, não é um estudo global. Há uma grande frequência de doentes em que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é feita na urgência. Porque passou por exemplo, eu convidava e se ler as nossas newsletters, há lá uns testemunhos de uns doentes, e há um que passou por um médico de família, o médico de família, por acaso, pensou na insuficiência cardíaca, pediu-lhe a análise, pediu-lhe o eco, pediu-lhe a análise, não, que ainda não podia pedir a análise. Acho que ele depois pagou a análise, já não lembro, mas pediu-lhe um eco, e ele levou algum tempo a fazer o eco, tempo que foi a duas urgências, uma do público e outra do privado, e o diagnóstico não foi feito. E é quando está a fazer o eco que a cardiologista lhe diz: o senhor vai já à urgência do hospital da sua área. E ele dizia: mas eu não fico lá internado, já lá fui de urgência. Fica porque eu faço aqui uma carta. Quer dizer, há pessoas que andam a saltitar, porque esse é o problema da insuficiência cardíaca, é aquela história do subvalorizado e confundida com outras doenças.
Porque, por exemplo, esse doente foi medicado com antibiótico, tinha uma infecção respiratória, não era? Era estaço pulmonar, não é? Pois. E, portanto, e depois no segundo, aí dá outra urgência, disse, vamos mudar o antibiótico, e é só quando ele está a fazer o eco, portanto, isto é uma história muito frequente, não é? Sim, sim. A tal dificuldade respiratória em que primeiro pensamos que são É uma problemas coisa respiratórios respiratória, e o que está exatamente. associado é um problema É por isso cardiovascular. que assim que apareceu a análise do BNP, houve logo, ficou logo, era por isso que não se conseguia perceber porque é que os médicos de família não tinham, eu dizia isto muito, a análise ficou imediatamente disponível na maior parte dos hospitais nos serviços de urgência. Porque chega alguém com falta de ar, não há muito, na confusão de muitos doentes, fazem-lhes a análise e se for negativa não é insuficiência cardíaca. E, portanto, é uma coisa respiratória. Exatamente. Agora, então, Doutora, aqui também uma colega que pergunta se é verdade ou mito que o infarto miocárdio pode apresentar sintomatologia diferente em homens e mulheres. Não, é verdade, é verdade. Eu até costumo dizer que eu não consegui, eu tenho slides disso. Os homens é mais frequente a dor torácica, as mulheres às vezes é azia, é vómitos. Eu até costumo dizer, as mulheres têm que ser mais esquisitas, têm que ser diferentes. Aliás, levou-se muito tempo a perceber que os sintomas também eram um pouco diferentes. E há anos que se falava que as mulheres com infarto de miocárdio eram mais tardiamente tratadas, porque também quando chegavam à urgência não valorizavam. Portanto, e é verdade, isso é verdade. Não é mito. Qualquer das maneiras é sempre algo que chama a atenção, que é diferente, que é mais grave do que outras coisas e que deverá fazê-lo pensar que poderá estar a fazer um infarto, não é? Infelizmente, os doentes não são todos iguais, mas de facto há essa diferença de sintomatologia nas mulheres. Mas não é sempre assim, não é? Também podem parecer com a dor torácica, não é? Claro. A doutora acha que em termos da possibilidade de se apresentar em larga escala, por exemplo, alguns rastreios nas farmácias, que a detecção de situações de hipertensão e depois de encaminhamento poderá ser uma mais-valia também nestas situações? Tudo o que for ajudar a fazer detecção tem sempre mais-valia. Viram aqueles números da hipertensão, são assustadores, não é? Uma porcentagem enorme. E depois só 11% é que estão medicados, não é? E só metade é que estão controlados. Não, só metade é que estão medicados e só 11% é que estão controlados. Porque é assustador, não é? Nós pensamos que já há muita informação, mas... Até para mim, que eu no hospital só fazia consultas de insuficiência, nos últimos anos, os valvulares eram as consultas que eu fazia, insuficiência cardíaca, doentes muito graves, e depois agora, para manter a minha mente também ocupada, além da ADIC, ainda faço uma consulta. E fora do hospital, pois no hospital já não é permitido, com a idade que tem. Mas eu estou a ver hipertensões arteriais como não via. E estou a ver a indisciplina dos doentes. É uma coisa horrível, percebe? Não são tão indisciplinados. Hoje não tomei medicação, vinha para o médico, depois tem tensão alta. Isso é a bata branca. Como os doentes que eu vejo, como é evidente, já devem ter percebido, não, outra maneira, era uma privada, têm seguros, eu peço com muita frequência os mapas, muito mais do que pedia no hospital, mais do que para informação minha, posso convencer a eles. Estão a ver que ao longo das 24 horas tiveram estas tensões altas, não é? Porque o doente... Parece-nos que já há tanta informação e como é que ainda conseguimos não chegar a todas as pessoas portanto, é um bocadinho assustador. Isto na farmácia, quando eles sim, vêm à atenção, não é? Depois dizem, isto é porque estou aqui na atenção, ou porque estou enervada, ou porque andei às compras. E porque não dói, não é? Tudo o que não dói também não valorizam tanto, não é? É uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa que vai esforçando o coração, uma maneira mais simples de explicar, não é? Tem que vencer aquela resistência, porque há aquela tensão mais alta e vai claudicando, e é uma das causas de insuficiência cardíaca. E como vos disse, era a causa mais importante
na zona do Alentejo, onde foi feito o estudo em Portos, o que foi assustador, não é? Aliás, aquele estudo dá muitas indicações para, se houvesse médicos disponíveis, saber onde é que eles têm que ir, não é? Exato, exato. E, E, no fundo, esta avaliação de continuam a ser as doenças cerebrovasculares a principal causa de morte, assim, pronto, realmente em é, termos, pois não é? o nome é comprido, é Bom, cardio, cerebro-cardiovascular. Juntam todas, mas então, e pelo AVC, o AVC também é uma tragédia grande. Já agora, aquilo que se faz às artérias coronárias, também se faz às artérias cerebrais quando os doentes têm um AVC, não é? Também há indicação de que os primeiros sintomas de um AVC, que habitualmente a pessoa começa a achar que não consegue mexer o braço ou a perna daquele lado, sim, poderá não falar, depende os se é o Fs, lado direito ou se é o lado esquerdo, que ainda por cima cruzam. Portanto, deve ligar o 112 e que é enviado para uma unidade onde exista essa resposta, que são os neuroradiologistas e os neurocirurgiões fazem exatamente a mesma coisa que se faz com o coração. É por isso que há a via verde do AVC, não é para exato, reabilitar o AVC, não é para isso, é para intervir. Claro que se for uma hemorragia, não, a indicação é outra, não é? Mas como há a via verde do infarto. a dificuldade atual e que eu não sei se alguns colegas partilham desta experiência, mas eu estou muito perto, não estou em Lisboa, mas estou muito perto de Lisboa, e há doentes que vão para o hospital, depois de terem vindo à farmácia ou depois de terem várias medições dos níveis de pressão arterial, muitas vezes acima dos 19, e eles vêm portanto, nós estamos de tal maneira subcarregados a nível dos hospitais que eles vêm sempre com diagnóstico de crise hipertensiva, normalmente com a prescrição de um IECA e com a indicação de ir ao médico de família. E o que nós nos confrontamos atualmente é com não têm médico de família estes doentes. Nós normalmente temos indicado, pelo menos na farmácia onde eu exerço, ligar novamente a Saúde 24 para tentar falar com alguém, porque muitas das vezes o que nós nos apercebemos depois na farmácia é que realmente os valores, nomeadamente a sistólica, baixam um bocadinho, mas às vezes temos a diastólica na mesma alta e não resolvemos o problema da pessoa. Pois, esse é o problema que eu já Este tinha é um falado, problema, não é? Mesmo às portas de Lisboa, quando, se calhar a doutora diz e bem, às vezes estas assimetrias a nível do país, às vezes no interior até se pode conseguir tratar mais rapidamente e intervir com a especialidade, não é? Estamos aqui a falar na especialidade do que aqui. Nós temos notado muito esta dificuldade. Claro. Pois, isso é verdade, não é? O país há muitos países dentro do mesmo país, não É é? mesmo. Mas quando eu dizia que este tratamento da fase aguda do infarto de miocárdio já em alguns sítios, por exemplo, o Alentejo é Évora, percebe? E depois há em baixo, Faro. Eu não sei se o Hospital do Litoral tem, penso que não tem, mas eles têm tentado progredir, não é? E depois aqui a Grande Lisboa tem muito, não é? Tem muito. Só Lisboa tem 3 centros, mas depois há em Almada, o Barreiro também tem, depois há Setúbal, há Cascais, há Amadora. A Grande Lisboa não se podem queixar. Eu quando ouço, às vezes, qualquer coisa a dizer que a Grande Lisboa vão fechar e ficam só a funcionar, também não exagerem. Os que estão longe na província é que se podem queixar. Agora os 3 grandes hospitais de Lisboa, ou as 3 unidades locais de saúde de Lisboa, fazem-se de um para o outro em 10 minutos, se forem Exato, sim, sim. sistema de urgência com as rotativas e as sirenes, não é? Sim, sim. Não é aí. E realmente tem que ser, se há pouca gente, tem que se centralizar, porque Claro, o país é pequeno. claro. O grande problema é as pessoas terem uma próxima maternidade a 90 km. Esse é que é o problema, não é? Pois. Não é jogarem dentro da grande cidade. Pronto,
E o tratamento do infarto de miocárdio, enfim, tem aquelas 4 horas, o AVC também tem. Por acaso não sei qual é o limite de horas em que já não é muito eficaz a dilatar, porque já há lesões graves, por acaso não sei, é capaz de não estar muito longe destas horas, mas isso consegue-se fazer rapidamente, não é? Exatamente, exatamente. Eu Está. depois até relativamente ao vosso trabalho na ADIC, convidava os colegas depois a ver o vosso site e inclusive tem uma monofolha de adesão à terapêutica muito interessante, que resulta também de um webinar que a ADIC fez, e eu acho que está aqui. Está no YouTube, está no Exato, YouTube, podem ver a exatamente. gravação. E acho que a monofolha é um recurso muito importante também para nós, às vezes na farmácia, aconselharmos os nossos doentes. E aqui também há um colega que deixou aqui uma indicação para aumentar a adesão à terapêutica e a monitorização. Existe a PIM nas farmácias. Se não seria valioso promover junto dos associados da ADIC e dos doentes com insuficiência cardíaca este serviço e acompanhamento? Que também poderá tirar doentes dos hospitais e centros de saúde, porque vão aproveitar a rede de farmácias e farmacêuticos. Lá está, seria esta parte quase de rede nos cuidados de saúde primários e esta articulação, não é? Isso quando há poucos recursos humanos, tem que se aproveitar tudo o que possa ajudar em tudo que possa. Em relação aos nossos, nós temos um grande predomínio dos nossos sócios, acabam por aderir quando estão nas consultas de insuficiência cardíaca, que os meus colegas ou os enfermeiros lhes dizem para se associar. Portanto, esses são aqueles que não estão muito abandonados, esses são aqueles que não se podem queixar. Têm sempre a ligação telefónica e têm sempre o apoio, não é? Exato, exato. Agora, a grande maioria, com certeza, vai aliás, por exemplo, nós também temos uma folha com alimentação que chamamos para todos, que é uma alimentação saudável. Também temos folhas para os doentes com insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal também. Esse é mais específico. Tudo isso está no site, podem fazer os downloads à vontade e imprimir. Mas tudo o que possa ser feito para melhorar é algo que por isso eu também quis dar um bocadinho de ênfase. É algo que eu me lembro há uns anos, quando eu comecei a ouvir falar que em Portugal está tudo muito satisfeito, temos uma boa esperança média de vida, mas acima dos 65 anos temos uma má qualidade de vida, não é? Vida saudável. Eu não conseguia perceber como é que eles chegavam a essa conclusão, e isso, quando eu comecei a ler isso, foi na OCDE. É pelas comorbilidades, onde entra o sedentarismo e a obesidade. Aliás, eu não sei se souberam, os cardiologistas não podem prescrever os inibidores da SGL, acho que é T1. As sobres injeções para os diabéticos. Sim. Então, fazem parte desse GLP-1 e GLP-1. Sim, GLP-1. E os cardiologistas, primeiro foi uma mãos largas, não é? Que toda a gente prescrevia à vontade. Eu me lembro de ter ido a uma farmácia e estava escandalizada porque havia uma que estava a levantar 4 caixas, e depois eu perguntei, mas ela trazia receita? E dizia-me a vossa colega, eu não sei onde elas arranjam as receitas. Era uma jovem elegantíssima, não é? Não, ainda por cima. Mas ela dizia, contudo, comi muito ontem, andei numa festa, portanto é preciso levar a injeção. E isso foi mantido, e ainda por cima tem consequências, não é? Pode entrar em insuficiência pancreática, porque uma pessoa não tem. E depois, neste momento, até a Sociedade Europeia já recomenda, como prevenção para o infarto de miocárdio, pode-se ter que fazer essa terapêutica para diminuir o peso, porque é um risco, é um grande fator de risco para o infarto de miocárdio. E, portanto, andou aí uma petição lançada pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia para ver se conseguiam modificar isso, porque a cardiologia, porque só podem, se calhar não sabia isso, é a medicina interna, os diabéticos, os endocrinologistas. Endocrinologistas, sim. E a medicina interna, a medicina geral e familiar, tenho a impressão que também pode prescrever,
Sim, agora pode por causa do acompanhamento, porque também vi essa situação, se não obrigaria os doentes a irem sempre à especialidade para renovar Pois, a exato, terapêutica, mas continua a ser muito difícil pronto, o abastecimento continua muito reduzido. Porque há algum número de fármacos, de embalagens devem ficar Claro. alguns não sei onde. Tal e Porque qual, nós tal somos e qual. peritos a arranjar maneiras de aldrabar Certo. tudo. não é? É mesmo, é mesmo. Temos aqui um colega, o colega Luís Furtado, ele está com o braço no ar e eu peço-lhe desculpa porque eu não vi de antemão que ele queria fazer aqui uma pergunta ou uma intervenção. Luís, está aí? Sim, Sim. olá Micaela. Obrigada, Olá. obrigada. Peço Estou desculpa. sem vídeo, mas estou só aqui com som. Olá, boa noite a todos. Desde já também agradeço aqui à doutora Maria José a disponibilidade para esta sessão, muito interessante, aqui com a apresentação. E a minha intervenção vem só no sentido aqui de partilhar nesta questão da insuficiência cardíaca, que eu sou farmacêutico aqui no Algarve, e queria partilhar um projeto que está a ser implementado agora este ano, que é o projeto Numa Plus, que é um projeto aqui transfronteiriço entre o Algarve e a Andaluzia e que é financiado por fundos europeus, que pretende, de alguma forma, tornar as duas regiões, como é apelidado pelas entidades organizadoras disto, que é o ABC Medical, aqui Algarve, a ULS do Algarve, e também a Universidade do Algarve, e bem como várias outras entidades também da Andaluzia, a nível académico e também das entidades de saúde locais. E então a ideia deste projeto é tornar as duas regiões cardioseguras. E o que é que isto implica na prática? Um dos pontos, ou uma das implementações que está a ser feita é fazermos um rastreio ou junto da população a nível da fibrilhação auricular. É um dos primeiros sinais de uma possível insuficiência cardíaca. Pronto, isto é algo que ainda não está em prática, né? Em Espanha já estão a fazer em algumas farmácias, com equipamento bastante simples, só de uma derivação, mas que já permite algum despiste de algo que possa não estar bem. E o interessante neste projeto é que não é só a questão de se fazer esse rastreio, mas sim toda a rede que está montada com as entidades de saúde, a ligação entre os farmacêuticos e os médicos, porque ficamos com um canal aberto para que, no caso de um sinal óbvio ou algum que dê algumas dúvidas nesse rastreio, há um canal direto de encaminhamento para os cuidados de saúde primários ou até mesmo para os hospitais da região, caso se detecte alguma anomalia mais grave. Portanto, isto é apenas um exemplo daquilo que nós, como farmacêuticos, podemos aportar nesta área, em específico, que estamos a falar hoje, e que também pode ser transposto para outro tipo de questões de saúde, né, que envolvem a comunidade. Portanto, este é um projeto muito interessante, está a ser só mesmo, neste momento é só aqui no Algarve, que está a ser implementado. Depois também há outra vertente, também só para dar conhecimento, a nível da questão da saúde cardiovascular ou das questões cardíacas, que também está a ser implementado uma rede a nível do suporte básico de vida com DAEs, aqui em todas as farmácias do Algarve, envolvendo todas as equipas, que inclui os farmacêuticos e também os técnicos de farmácia e os staffs, ou até mesmo outras pessoas que trabalham na farmácia que não façam um balcão, para que seja também colocado um DAE
na própria farmácia para alguma questão que possa ocorrer, tanto no espaço físico da farmácia como nas proximidades, uma vez que isto é feito em coordenação com o próprio INEM, é o INEM que está a dar estas formações e depois as farmácias e as equipas ficam integradas na rede de emergência com essa informação de onde estão os DAEs operacionais com pessoas habilitadas para os operar. Portanto, são aqui pequenas coisas, pequenas grandes coisas, digamos assim, que permitem aqui uns cuidados de saúde mais próximos da comunidade e que esperemos que isto tenha bons resultados e que a curto prazo, a médio prazo, seja implementado também noutras regiões do país e seja alargado. Portanto, é só para dar este testemunho daquilo que está a ser feito aqui nesta zona do país. Lá está uma zona periférica, mas que surgiu aqui um projeto, este projeto muito interessante, principalmente este que dentro de poucos meses irá começar a ter os rastreios a nível da fibrilhação auricular, que eu estou com algum otimismo e com alguma curiosidade para ver os resultados que irá ter e o impacto que isso irá ter também aqui na população da região. Portanto, era mesmo não era nenhuma questão técnica, mas era mesmo para partilhar isto que está a ser feito, que não sei se a doutora Maria José teria conhecimento desta iniciativa que existe aqui no Algarve, mas também para todos os colegas que estão a assistir, para também perceberem que há coisas que são feitas e que estão a ser feitas e que estão a ser trilhados caminhos para também o farmacêutico comunitário ter um papel mais ativo na saúde da população, que não passa só pela dispensa do medicamento e do aconselhamento e recomendações do medicamento, mas que pode ter aqui um papel muito importante na prevenção, neste caso na prevenção da doença, que acho que este é também algo que devemos cada vez mais fomentar, porque, como já foi mais ou menos falado aqui, os recursos são limitados, tanto recursos humanos a nível hospitalar e a nível médico são limitados, e os próprios recursos financeiros para tratar a doença, daí que temos que apostar a priori na prevenção, e nós, como farmacêuticos, estando na comunidade, presentes em qualquer cidade, em qualquer aldeia e vila do nosso país, temos um papel mesmo fundamental nesse aspecto. Pronto, não me alongo mais, que a hora já vai longa, era mesmo só para fazer esta partilha. Mas eu Obrigado. tenho os comentários. Já agora, quando falou, os recursos também são poucos para o tratamento. Eu acho que a insuficiência cardíaca, eu referi que a medicação é cara, mas os dispositivos são muito mais caros e nunca foi recusado nenhum tratamento a um doente, e ainda conseguimos dar resposta a isso. Temos que fazer prevenção, que é para haver menos doenças logo à partida, para termos melhores sobrevivências e melhores qualidades de vida. Agora, parabéns pelo projeto, está. Eu, aliás, a ADIC já foi contactada por um grupo de farmácias e depois não sei o que é que isso avançou, já não me lembro exatamente, que era o despiste da fibrilação auricular. O despiste da fibrilação auricular, mais do que pensar na insuficiência cardíaca, porque é algo que o coração dilata, a aurícula esquerda também dilata. Quando a aurícula esquerda dilata, há uma grande probabilidade de haver fibrilação auricular. O despiste da fibrilação auricular é algo que alguns de nós temos os relógios que fazem isso, não é? E com grande qualidade. O despiste da fibrilação auricular é urgentíssimo. Infelizmente, os aparelhos de extensão arterial, mesmo alguns que dizem que sinalizam a fibrilação auricular, não são ainda os algoritmos ainda não estão tão seguros, não é? Mas quanto muito dizem que há e ela não há. Agora, os relógios, então, da marca, não vou fazer publicidade, mas há uma delas que já é considerada pela FDA como um dispositivo médico. A grande interesse do despiste da fibrilação auricular e realmente
o dispositivo que está a falar de uma derivação, há uns que é uma banda, há outros que eu ainda me lembro de ter visto, até era um dueto meu que era engenheiro, 2 elétrodos e depois põe-se a mão, põe-se os elétrodos no externo. Isso é muito simples, tanto quanto eu percebo, nem sequer é excessivamente caro, não é? Quer dizer, os relógios talvez sejam mais caros do que esse equipamento. O grande interesse do desfixe da fibrilação auricular precoce é evitar os AVCs, é começar a anticoagulação. Quando a publicidade aos relógios dizem mais um relógio que conseguiu salvar a vida de uma pessoa, estão a exagerar um bocadinho, não muito, mas é porque detecta o início de uma fibrilação auricular que é igual a começar enfim, se o tempo de fibrilação auricular foi superior a 30 segundos, enfim, há essas regras, também não é logo o mais um igual a 2. Mas é a indicação para a anticoagulação e aí é que salvam-se vidas, porque salvam-se pessoas de fazerem embolias pulmonares ou mesmo, e com uma grande frequência, os AVCs, não é? E, portanto, isso acho que... E quanto mais houver, eles mais baratos ficam, mas eu não tenho ideia, eu não sei o preço. Sei que são coisas muito simples, os relógios são, apesar de tudo, ainda são relativamente caros, mas são bastante seguros. Em relação ao SPART básico de vida, quando viram aí que eu fui consultora do INEM e fui formadora de formadores, o suporte básico de vida toda a gente devia de saber fazer, não é? Não é só os farmacêuticos, é o público em geral. A existência do desfibrilhador automático externo, não é? Que é o DAE, que é as iniciais, já implica um grande custo, tem que ser muito, já tenho alguma dificuldade. Eu agora, nos últimos anos, não tenho pesquisado, não sei, mas há uns anos nos Estados Unidos, e a indicação, e mesmo em Portugal, eu acho que há indicações muito precisas, eu não sei se ainda é obrigatório, mas quase que é centros desportivos, houve sempre aquele... E depois é preciso gente treinada, não é? Houve aquele célebre jogador do Benfica que morreu no Norte, com uma fibrilação ventricular, que estava tudo com medo de desfibrilhar porque estava a chover e pronto. Também é preciso haver isso. E economicamente, não sei até se justifica, porque é muito difícil, não é? Haver assim, nesses centros todos. Aquilo que é obrigatório é em grande... Os centros comerciais começam quase todos a ter, porque passa por ali muita gente, não é? E depois o desfibrilhador para atuar tem que ser na altura, não adianta de haver uma farmácia que tenha e a outra está, não sei, 1 quilómetro ou 2 quilómetros, não é fácil. O que é importante é o suporte básico de vida, porque há pessoas que conseguem, com o suporte básico de vida, aguardar que chegue o INEM com o desfibrilhador, não é? Mas não vivemos num mundo ideal. O mundo ideal, se calhar, era um desfibrilhador a cada esquina, mas é muito difícil. Não estou a ouvir isso como... Nem sequer, atenção, que eu não estou a fazer essa recomendação. Não é viável, não considero viável. Mas já temos aqui também um avanço, vou dar uma chega, porque isto, relativamente ao suporte básico de vida, o meu filho mais velho anda no 10º ano e faz parte, a nível curricular, da disciplina de Educação Física, há uma parte teórica que é suporte básico de vida, eles aprendem e fazem entre eles, portanto, e normalmente as escolas convidam ou os bombeiros da zona, ou enfermeiros, ou para aperfeiçoar, portanto, para não ser só o professor a ensinar, convidam uma equipe para depois fazerem. E fazem teste prático também. Pois Acho que é importante. Isso é que é muito importante. E dar-lhes a noção que depois eles têm que se reciclar, não é? Exato. Isso esquece, não é? Mas, pronto, o facto... Eu já sabia que havia alguns programas, não é? E isso é que era mandatório. Sabem que há muitos anos mesmo, já há mais de 50 anos, Seattle foi uma cidade que só se falava nisso no mundo inteiro porque eles começaram a ensinar toda a população acima dos 16 anos e tiveram grandes sobrevivências de infarto de miocárdio, porque conseguiu manter
vivos, não é? Vivos, entre aspas, com reanimação, até chegar à ambulância. Isso depois diminuiu muito quando apareceu a SIDA, porque antigamente a reanimação incluía, dizíamos sempre para fazer respiração boca a boca, e as pessoas começaram a não querer fazer, e de tal maneira depois apareceram trabalhos que bastava umas compressões torácicas eficazes, mais frequentes, tinha que ser feito, não era uma por minuto, era por segundo, era mais, para conseguir, por diferenças de pressão, expelir o ar, não é? Para não fazer o boca a boca, enfim. Mas é mandatório, como todas as... Olha, há uns anos, lembro-me que morreu uma criança muito pequena numa creche, porque se engasgou com qualquer coisa e ninguém sabia fazer nada, não é? Pronto. O suporte básico deve ser o ideal aí é que não era um em cada esquina, um em cada pessoa que existe, não é? A partir da idade. E as crianças são mais fáceis de aprender as coisas, às vezes. Doutora, eu acho que hoje foi um ótimo... Não, foi mas ótimo... já agora, eu acho que a ideia diga. do discurso da fibrilação auricular é bom. Quando isso atingir um preço que seja razoável... Sim. Eu já uma vez estava num jantar com muita gente e houve um amigo meu que sentiu-se mal, estava desmaiado, e eu achei que o pulso estava a rir, tirei o meu relógio e pus no pulso dele e depois foi para a urgência já com o eletrocardiograma feito. Sim, continua a ser caro. Nós, na Associação de Pais, estávamos a reunir, por exemplo, ao colégio de ter um desfibrilhador, que também não tem. Portanto... Mas é sim. Mas tem que haver quem saiba utilizar, é como diz a doutora, não é? Também não vale a pena termos tudo e ninguém saber. É preciso haver sempre pessoas que saibam utilizar. E o colégio, aí a probabilidade é muito mais baixa ainda, não é? Há crianças que fazem paragens cardíacas, mas são crianças que têm cardiopatias congénitas diagnosticadas, não é? E às vezes, pronto, mas não é muito frequente, as crianças não é muito, a não ser esta história que eu estava a dizer, o engasgar, o suporte básico de vida pressupõe que aprendam também isso. A manobra de Heimlich, sim, faz. As manobras de Heimlich e fazer nas crianças, não é o Heimlich, mas que é diferente. Pronto. Exato, as pancadas intercostais, sim. Isso aí o colégio joga na probabilidade baixa só se for para os professores, não é? Dos jovens, porque a probabilidade é pequena. Sim, e tínhamos que pôr os professores de biologia, não é? A fazer essa parte a ter aí um bocadinho também esse papel, mas sim. Doutora, eu acho que foi aqui um serão muito bem passado e obrigada antes de mais pela sua disponibilidade. Não tenha sido muito maçudo. Não, mas eu eu gosto acho que foi de dar muito... a noção porque é que nós nos devemos preocupar com as coisas. Tal e qual. Não só a insuficiência cardíaca, não é? Acho que foi uma noite também de recordar algumas coisas, mas acima de tudo aprender também consigo. Eu vi que houve um pico máximo de 88, terei visto bem? Sim, nós chegámos a ter 112 pessoas, sim. Então não vi. Sim, chegámos a ter 112. Isso dá-me uma grande satisfação, que atingir 112 pessoas com prevenção já é bom. Já é bom. Quando encontrar a diretora-geral de saúde, vou-lhe dizer. Pode já falar com 112 farmacêuticos. Agora os colegas, claro, está tudo também a precisar de descansar. Amanhã é dia de trabalho, a doutora também. Eu, por acaso, amanhã é o dia das consultas. Das suas consultas. Obrigada pela sua colaboração. Estou disponível, quando quiserem. Obrigada por tudo e pela disponibilidade e por nos dar também a conhecer aqui a ADIC, porque acho também importante os colegas poderem transmitir aos doentes. Eu não disse duas coisas importantes, é que a cota é €1 por mês, não é? Sim, que é um valor também simbólico, é um valor simbólico, mas que é muito importante para já, eu acho que é útil eles terem acesso. Mas também outra coisa, porque quando fomos as 2 vezes ao Parlamento, os deputados adoram perguntar quantos sócios é que nós representamos. Eles querem saber quantos possíveis eleitores eles terão. Exato. Se eles mexerem um bocadinho mais, não é? Exatamente. Mas sempre aprendi também que a sociedade qualquer sociedade vale pelos sócios, pelo número que tem atrás. É assim, não é? É igual para tudo.
É igual para tudo, sim. Igual para tudo. Nos partidos também. Nos partidos E com, também. e com cotas pagas, não é? Militantes com cotas pagas. Tá bem. Doutora, muito obrigada. Nós Bem, eu na já vi ali PFTC alguém também lançou assim, um comentário que viu um DAE a cada esquina. Eu já não consegui ler porque sai rapidamente. porque estávamos assim. a dizer com este projeto no Algarve, era quase um DAE por cada esquina, não é? Não, mas eu acho que tem que se pensar em grande também, Sim, às vezes, sim. mas já temos que ser realistas. Temos de ser realistas, tal e qual. Agora, Obrigada, a detecção doutora. da fibrilhação auricular é algo que é muito... Assim fosse que os tensiómetros tivessem mais fiabilidade, porque era mais fácil ter um aparelho de tensão, mas ainda não está. Eu própria já tive essa experiência comigo. Fibrilhação auricular, não tem fibrilhação auricular. Pois. Pasta detectou algumas arritmias, que é uma porcentagem de muita gente tem. Olha, obrigado mais uma Muito vez. obrigada, doutora. Uma boa noite. Obrigada. Boa E obrigada aos colegas que estiveram Obrigada, boa noite. presentes. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite.